direita diz que é acordo para pautar a anistia, mas Hugo Motta, presidente da Câmara, nega. E agora, hein? Se você, assim como eu, acompanhou nesses últimos dias a ocupação do plenário da Câmara dos Deputados pela oposição e pela direita, e ficou animado, ficou esperançoso, ficou feliz de ver os nossos deputados lá lutando de forma aguerrida pela nossa liberdade, eu tenho uma coisa para te dizer. Não desanime agora que a ocupação acabou. Ontem, no fim da ocupação, teria sido anunciado um acordo com Hugo Motta para votar a anistia e o fim do foro privilegiado na semana que vem. Só que, em vez de animar todos, isso fez muita gente ficar desanimada, porque não dá para confiar no Hugo Motta e ele já descumpriu a palavra dele antes. E olha, se você pensa assim, eu não tenho como tirar a sua razão. Hugo Motta não é confiável. E aí, eis que hoje de manhã surge essa notícia aqui como uma bomba na coluna do Igor Gadelha no portal Metrópolis. Olha aí, Hugo Motta nega acordo com bolsonaristas para pautar a anistia. Como assim, Deltan? Foi tudo em vão? Foi tudo pelo ralo? É mais uma traição? Bora ler aqui a coluna para entender. E depois eu já vou te falar o que vai acontecer a partir de agora. Olha aí, o presidente da Câmara, Hugo Motta, negou a aliados e interlocutores ter fechado um acordo com a oposição bolsonarista para pautar o projeto de anistia aos envolvidos 8 de janeiro. Na noite de quarta-feira, ontem, líderes de partidos da oposição deram a entender, presta atenção nisso, deram a entender, ninguém falou isso, mas deram a entender ter fechado um acordo com Motta para votar a anistia em troca de encerrar a ocupação da mesa diretora. Segundo esses líderes, o acordo envolveria o PL de Jair Bolsonaro, o Novo e partidos do Centrão, como PP, União Brasil e PSD. O acerto previa ainda a votação do fim do foro privilegiado. Com quem conversou após a confusão, no entanto, Motta negou ter se comprometido a votar a anistia. A interlocutores, o presidente da Câmara disse que o acordo foi só entre os partidos. E aí eu fui tirar essa história limpo, peraí. E eu fui falar com deputados que fizeram parte da negociação e eles esclareceram que, na verdade, não houve um acordo com Motta. O que houve sim foi um acordo com as lideranças dos grandes partidos da casa, do PP, do União Brasil, do PSD e com a liderança do Novo, além do PL. E esses partidos se comprometeram a trabalhar pelo fim do foro privilegiado, o que é uma jogada de mestre, que eu já vou te explicar por quê, e para pautar a anistia. E em seguida eu vou te mostrar por que esse acordo das lideranças é importante, qual é o impacto disso. Mas antes, olha aqui comigo o vídeo do Nicolas Ferreira de ontem à noite e presta atenção nos detalhes sobre os quais a gente está falando. Se você já assistiu, e eu já tinha assistido, vale a pena assistir de novo, com foco agora no que especificamente foi sim objeto de acordo. Olha aí, acompanha comigo. Fala Brasil, nós estamos aqui, uma parcela gigantesca dos deputados, existem vários outros ainda que não estão aqui, mas para dar o seguinte recado, nós dobramos o nosso apoio no Congresso para as nossas pautas. Hoje, além do PL, que está aqui o Sócrates, além Marcelo que é líder do Novo, também PP, União, PSD e demais outros deputados de vários partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olhe a reação da esquerda, reação de derrota, porque hoje sim, a gente conseguiu chamar a atenção, paramos o Congresso por 2 dias, algo inédito, histórico do nosso país, para que a gente continue vencendo esta batalha. E eu não tenho dúvidas que todos que estão aqui vão continuar incessantemente para na reunião de líderes, que foi feito um acordo para que tanto o fim do foro privilegiado, quanto também a anistia, todos esses partidos lutem juntamente conosco para que seja aprovado. Primeiro passo, tirar a forca dos deputados que estão sendo pressionados pelo STF através do fim do foro privilegiado. E segundo, ter a anistia ampla, geral e restrita. Excelente. E para isso, nós não podíamos isolar os outros demais partidos, fazer o que a esquerda queria, que era nos deixar de lado. Portanto, sinta-se extremamente representado, confiante, porque caso isso não acontecer, nós vamos lutar muito mais forte. Hoje, nós ganhamos o Congresso. É isso aí. Pera, para aí. Espera que tem mais. Presta atenção. Senhores, muito boa noite. Vocês estão acompanhando, o Brasil inteiro está acompanhando o que está acontecendo aqui hoje na Câmara Federal. Nós, como oposição, reunimos aí mais de 100 parlamentares, fisicamente, para poder ocuparmos, obstruímos ontem e hoje também, para que a gente avance as pautas de prerrogativas constitucionais e anistia aqui nessa casa. Nós estamos aqui conversando a longos passos com diversas lideranças e chegamos ao devido entendimento. Está aqui ao meu lado, Rodrigo de Castro, que é líder do União. Está aqui ao meu lado, Luizinho, que é líder do PP. Aqui ao meu lado está o líder do Novo, Marcelo Van Hatten. E aqui à minha direita também, Sóstenes, líder do PL. O que está decidido que faremos? Em todas as nossas conversas, em todo tipo de desafios que nós temos aqui nessa casa, o diálogo sempre vai ser, obviamente, o melhor caminho.
Nós firmamos um compromisso de que na semana que vem, todos esses partidos aqui citados irão trabalhar incessantemente para as nossas prerrogativas constitucionais, que passa pelo fim do foro privilegiado, que vai tirar a amarra no pescoço de diversos deputados que estão aqui pressionados pelo STF. E, consequentemente, a anistia, que é a nossa pauta prioritária. Então, portanto, quero que todos vocês, brasileiros, que acompanharam tudo que nós estamos fazendo, que a ação, ela de fato, não existe vencedores e perdedores. Existem pessoas aqui que estão ao lado do Brasil. E hoje eu não tenho dúvidas que o Brasil ganha, porque nós iremos conseguir lutar para que a maioria deste Congresso seja respeitada. Muito obrigado a todos e que o Brasil sempre vença. Vocês entenderam? Não teve um acordo então com o Hugo Motta, teve um acordo com lideranças de grandes partidos que o Nicolas estava aí do lado e mais de um outro que foi mencionado por ele naquele momento anterior, que ele estava com os deputados ao redor dele ali, que era o PSD, ou seja, teve um acordo ali envolvendo União, PP, PSD, Novo, PL. E por que esse acordo é tão importante? Porque o que será ou não pautado é decidido pelo presidente da casa, Hugo Motta, sim, mas é discutido, é deliberado, é tratado em uma reunião de líderes anterior às pautas, anterior às votações. Tem uma reunião de líderes em que esses líderes, como esses que vocês viram com o Nicolas, se reúnem e decidem o que vai ou não vai à votação. E agora há o compromisso desses líderes de grandes partidos, que têm um grande número de deputados, de fazer essas pautas avançarem. E mais, eles decidiram combinar com a anistia o fim do foro privilegiado. E por que isso é essencial? Eu vou contar agora, vou explicar agora para você por que unir essas duas pautas foi uma jogada de mestre da direita. É o seguinte, gente, a direita entendeu qual que é o grande medo do Hugo Motta. Ele não pautou a anistia até hoje, apesar dos compromissos que teriam sido feitos com o PL, por conta do medo de retaliação do STF. Afinal de contas, ele tem rabo preso, rabo, perna, braço preso com investigações do Supremo relacionadas ao orçamento secreto, às emendas, e agora surgiu também aquele caso das suas funcionárias fantasmas. Contudo, ao pautar a anistia junto com o fim do foro privilegiado, se retira ao mesmo tempo o poder que o STF tem sobre os parlamentares, sobre Motta, sobre a imunidade parlamentar, sobre todos, esvaziando uma das maiores armas que os ministros têm para colocar pressão nos deputados e senadores, para encoleirá-los, para chantageá-los, para fazer os parlamentares agirem como os ministros quiserem. E a PEC do fim do foro privilegiado, vamos lembrar que já foi aprovada no Senado. O que significa que se ela for aprovada agora na Câmara, ela se torna parte da Constituição de forma automática, sem passar pelo Lula, sem passar por sanção ou veto, ou seja, vai ser promulgada diretamente aí pela própria Câmara junto com o Senado, pelo Congresso Nacional. E essa jogada não só livra os parlamentares do principal instrumento de pressão do Supremo sobre eles, mas tem um outro efeito gigantesco. Com o fim do foro privilegiado, o caso do Bolsonaro e de todos os demais podem sair do Supremo e das mãos de Alexandre de Moraes na semana que vem ou assim que for aprovada essa mudança constitucional. E agora eu preciso dizer para vocês que o Supremo vai querer ainda assim tentar manter com ele o caso do Bolsonaro e alguns outros casos. Eles vão invocar uma figura chamada de prorrogação de foro, tem sido chamada assim, que significa manter o caso lá na corte quando a pessoa perde o foro privilegiado por uma razão fática. Por exemplo, a pessoa saiu do cargo que dava o foro privilegiado, perdeu o foro privilegiado. Ainda assim, quando os casos estão no fim, perto do julgamento, os tribunais têm avançado e ainda assim julgado a pessoa. Contudo, nesse caso seria diferente. Haveria aí uma mudança da própria Constituição, da regra do jogo. Não é uma mudança fática, e sim uma mudança jurídica de regra. E a retirada do caso das mãos do STF deverá ser, a meu ver, obrigatória. Afinal de contas, quando muda uma regra de procedimento, e se entende assim há muito tempo, é o que dizem os autores, os estudos, quando se muda uma regra de procedimento, ela se aplica já para a próxima etapa do procedimento. E o julgamento de Bolsonaro, a próxima etapa, já deveria acontecer então na primeira instância, se acabar com o foro privilegiado. Se isso de fato acontecer, gente, vai ser uma vitória gigantesca para a direita. Vamos então observar atentos o que vai acontecer e os próximos passos da Câmara dos Deputados. Agora a gente tem que manter uma coisa em mente. Protestar, ir lá, gritar, ocupar é muito importante. Agora, numa Câmara que você tem 513 deputados, é essencial o diálogo, a conciliação, o compromisso, buscar caminhos comuns. E foi isso que os deputados conseguiram fazer depois de tanta ocupação, depois de tanto grito, conseguiram gerar aliados para essas pautas. Isso foi essencial. Isso nos traz sim uma luz no final do túnel, nos traz uma esperança. Quer dizer que é certeza que vai dar certo? Não, não é. Por isso a gente segue precisando da sua, da minha, da nossa mobilização de todo mundo que apoia essas pautas, dando like, compartilhando o vídeo, não meu, de todo mundo que trata disso, para que a voz da nossa indignação, para que a voz das nossas pautas, das nossas causas possam chegar mais longe, para que mais gente possa ser trazida e convencida.
seja pelo incentivo de adesão a pautas que são legítimas, são importantes, da liberdade, da causa da justiça, seja por pressão mesmo, seja por receio de não ser eleito na próxima eleição, seja por um incentivo do eleitor por meio do voto, por meio da cobrança, o que é algo extremamente legítimo também. Então a gente não pode parar nem retroceder e se a anistia e o fim do foro privilegiado não forem pautados aí nos próximos dias,